Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Brincaram? Se divertiram? Descansaram? Hoje nós começamos a nossa semana de atividades na escola. Ontem foi domingo e foi o primeiro dia da semana, mas hoje, segunda-feira, é o momento de começarmos as nossas atividades. Eu sou o professor Nelson. Dou aula aqui no primeiro ano G, no núcleo de Varpa, na escola Nossa Senhora de Fátima também. E nós vamos trabalhar hoje com arte. Só que primeiro eu quero desafiá-los a pegarem o calendário. Por que o calendário? Porque é importante a gente saber a data de hoje. Eu vou falar a data e vocês vão localizar ali no calendário e façam uma marcação, assim como vocês fazem cada dia com os professores de vocês, combinado? E qual é o nosso dia hoje? Hoje é dia 24 do mês de agosto do ano de 2020. Então localizem no calendário, já façam uma marcação ali, deixando registradinho a data de hoje, tá combinado? E como eu falei para vocês, hoje nós vamos iniciar com a aula de arte. A unidade que nós estamos estudando é a unidade 3. Esta unidade aqui, que tem como tema a arte e a imaginação. Nós já realizamos algumas atividades, não foi verdade? Nós já fizemos também a leitura e ouvimos um pouco da história sobre o avião vermelho, as aventuras do avião vermelho. E na aula passada vocês construíram um avião. Agora, hoje, nós vamos ter um novo desafio. É o desafio 4, que tem como tema uma técnica de colagem, mas é uma técnica de colagem usando suporte. Talvez vocês me perguntem, professor, mas o que é o suporte? E eu digo a vocês que um suporte é uma superfície onde você desenha, pinta ou faz colagens. Então, o que pode ser o nosso suporte? Nós podemos usar uma folha de sulfite, que é essa folha branquinha que a gente acaba usando na escola. Nós podemos usar a folha do nosso caderno. Em casa nós podemos usar pedaços de papelão ou uma folha um pouquinho mais grossa que dê para a gente desenhar em cima dessa folha ou fazer as colagens, as coisas que a gente gostaria de fazer, não é verdade? Então a superfície é isso. Hoje nós vamos fazer essa técnica de colagem usando uma superfície, mas tem mais desafios pela frente. Nessa produção que nós vamos fazer, então nós podemos usar algumas formas na superfície, né, que serão então o nosso suporte. Nós podemos fazer ele nesse formato, que é o circular. Nós podemos fazer neste formato, que é o triângulo ou triangular. Nós podemos fazer neste formato, que também é o losango. Ou podemos até mesmo utilizar uma forma irregular. Então, o nosso suporte ele pode ter o formato que cada um quiser. Podemos usar as figuras geométricas ou também confeccioná-lo na forma irregular. Agora, o que não pode acontecer é do nosso suporte ter o formato retangular ou quadrado. Está combinado? Então, o retangular e o quadrado não podem ser o nosso suporte para essa atividade. Os materiais que serão utilizados para a colagem podem ser barbantes, linhas, tecidos, revistas, jornais, papéis coloridos, sementes e até botões. Então usem a criatividade, vocês podem utilizar desses materiais. Agora, muito cuidado ao utilizar a tesoura e a cola. Peça sempre a ajuda de um adulto, combinado? A técnica de colagem já foi utilizada por diversos artistas. E hoje nós destacamos o espanhol Pablo Picasso. Ele nasceu em 1881 e faleceu em 1973. E em algumas das suas obras ele também utilizou pedaços de papel, de jornal, de tecido. Então ele fez essas colagens.
e organizou a sua obra de arte. Convido vocês agora a observarem junto comigo duas obras de Pablo Picasso. A primeira delas tem como tema Copo e Garrafa de Suzy e está datada de 1912. Observem as cores que apresentam essa obra, também os seus elementos, o que ele utilizou para compor esta obra. Lembram que o professor já falou que ele utilizava o quê? Recorte de jornais, revistas, tecidos. Será que nós encontramos isto nesta primeira obra? Observem com atenção. Agora, olhem para esta segunda obra, também de Pablo Picasso. Tem como tema, o título da obra, ou melhor dizendo, é Guitarra. Foi datada em 1913. E observem os elementos que nós encontramos nela também. Agora quero propor um desafio. Observem estas duas obras de arte de Pablo Picasso. Quais foram os elementos que ele utilizou com a técnica de colagem nestas obras? Observem e gravem em áudio, contando para o professor ou para a professora o que vocês observaram, tanto na primeira obra quanto na segunda. Então, agora vocês estejam atentos a esses elementos. Então, o que ele utilizou? Foram recortes de jornais, revistas, ou o quê? Que materiais que foram utilizados para a criação destas obras? Grave um áudio e mande para os professores. Vocês aceitam esse desafio? E agora que nós já conhecemos um pouquinho sobre as obras de Picasso, é a sua vez. Então você agora vai ser o artista. Você vai compor a sua obra com os materiais que você tem aí em casa. Então lembram que o professor já falou, vocês podem utilizar o quê? Tecido, vocês podem utilizar jornal, revista, sementes, barbantes, botões, o que vocês têm aí. E vocês vão imaginar a obra de vocês e vocês vão compor. Lembram que o suporte ele tem que ter um formato especial. Ele não pode ser nem quadrado nem retangular. Então vocês podem utilizar aqueles formatos que o professor mostrou ou mesmo esse formato, que é bem bacana, é um formato diferente, tá? Vocês criam o formato de vocês. A única situação é que não pode aparecer o formato em quadrado nem o retângulo. Agora eu quero que vocês observem uma obra que o professor criou. O professor fez como modelo. Vocês não precisam fazer igual. Eu tenho certeza que vocês vão fazer muito bem e super bacana. Então vocês vão criar a de vocês. Vocês podem usar os elementos das figuras geométricas, tá bom? Quais os elementos que o professor falou hoje? Losango, círculo, triângulo e também as formas indefinidas. Combinado? Vocês podem usar as linhas, vocês podem fazer as linhas curvas, então fica bem à vontade para usar a sua imaginação e criar a sua obra de arte. O professor criou esta obra como modelo e eu utilizei dois suportes, o triângulo, mas também o irregular, como modelo para vocês utilizarem. Vocês podem utilizar qual vocês quiserem. Não precisa ser os dois, combinado? E na minha composição eu usei alguns elementos que são de jornal, partes de revista, barbante e sementes. Então eu utilizei sementes para fazer as flores. Utilizei as linhas, círculo, o losango, também utilizei triângulos, então eu compus a obra. E o desafio para vocês agora vocês vão compor a obra de vocês, vão fotografar esta obra de arte e vão postar no grupo com o seu nome para constar a presença e a nota, combinado? Então agora é com vocês. Eu e a professora Silvana estamos ansiosos esperando as obras que vocês irão produzir. Usem os recursos que vocês têm em casa,
Usem a criatividade, depois tirem uma foto e mandem aqui no grupo para estarmos observando. Se tiverem dúvidas, mande a sua pergunta e nós vamos ajudá-los. Um grande abraço e até a próxima.